Olá, flores do meu jardim. Essa aula é muito curtinha, mas muito importante, tá? Vocês têm acompanhado os meus contatos com as farmácias, com os farmacêuticos, a respeito de como eles devem fazer a manipulação, a diluição dos florais, investigando, na verdade, no Brasil todo, farmácias e farmacêuticos que entendam como funciona a terapia floral, porque, como eu já disse para vocês, um farmacêutico não necessariamente é terapeuta floral, portanto, não necessariamente ele entende, mas muitas vezes eles não têm a disposição e a humildade de querer aprender, tá? Então, o que acontece? Nós, como terapeutas florais, vamos ter que saber orientar esse farmacêutico e principalmente garantir que a recomendação floral do nosso paciente seja clara o suficiente para que esse farmacêutico não tenha como não respeitar essa recomendação floral, certo? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu aumentar aqui a visibilidade. Vai ficar mais fácil de vocês enxergarem aí. Tá, esse aqui é um exemplo, tá, da minha recomendação floral. Então, por exemplo, Saint-Germain, depois eu vou dizendo para vocês todas as formas de abreviar os sistemas também. Essa flor, Saint-Germain, Minas, Bush ou Austrália, ou florais australianos, Saint-Germain. Aqui, olha só, Saint-Germain, 10 gotas. Eu simplesmente, é um caso atípico, eu simplesmente preciso mostrar para o farmacêutico que tem algumas flores que vão ser casos atípicos quando eu quiser, tá? Então, se eu quero uma dose excepcional, diferente de certa flor, eu vou colocar no parêntese, junto com o sistema, eu vou colocar o número de gotas. Não existe superdosagem em florais. Eu posso colocar 40 gotas se eu quiser, tá? Claro que isso vai impactar diretamente no custo do floral, principalmente se for Austrália, que são dos florais mais caros. Eu acho que Alasca também são dos mais caros, tá? Feminalis de Minas, ó. Minas, aqui. Hibiscus, Fez, que é a abreviação da Califórnia, tá? 10 gotas também. Então, outra flor que eu coloquei aqui com um número de gotas totalmente atípico, e eu coloco entre parênteses com a abreviação do sistema, tá? E as outras duas ali também de Bush, da Austrália. Eu gosto e sempre recomendo 7 gotas 4 vezes ao dia. A gente adapta isso conforme o paciente, claro, né? A gente conversa na primeira consulta, a gente vê se esse paciente, primeiro, se ele não é um paciente restritivo ao álcool, que daí vai em outro conservante. Segundo, a gente vai ver se ele consegue aplicar no dia dele 4 vezes ao dia, se não, tá tudo bem, a gente vai adaptar a dosagem do floral no dia da pessoa, mas eu sempre gosto de reforçar que tomar 4 vezes ao dia é ótimo, porque daí mantém a frequência, né, do uso do floral. E mesmo assim eu ainda coloco essa observação aqui, ó, manter, para o farmacêutico, manter o número de gotas recomendada pelo criador de cada sistema floral. Caso não tenha alguma flor, entre em contato para substituição da mesma, sem prejuízo do tratamento do paciente. Então, eu gosto de fazer isso porque muitas vezes eles entram em contato com o paciente e às vezes, mesmo com essa observação, eles entram. Claro, daí a pessoa reporta a mim. Mas eu gosto de colocar isso para que o farmacêutico saiba que eu estou de portas abertas para conversar a respeito da recomendação floral dos meus pacientes e fazer a substituição, tá? Então, aqui, conforme vocês conhecem, se não conhecem ainda vão conhecer, porque vão ver isso várias vezes, quando vocês receberem no atendimento de vocês as recomendações que eu faço, não vou me deter em ler isso aqui, vocês podem copiar sim, tá? Se vocês quiserem copiar, fiquem à vontade, se quiserem alterar alguma coisa, né, e aí os meus contatos aqui embaixo. Então eu vou colocar para vocês assim, ó, aqui, a seguir, e depois eu vou passar esse PDF, tá? A seguir a padronização de gotas para cada sistema floral conforme o criador de cada sistema, tá? Então eu vou colocando aqui as abreviações. Minas, então para cada 30 ml, tá? Considerando 30 ml.
Porque o Dr. Bá padronizou para 30. Então, a gente, como a maior parte, os sistemas que eu trabalho, vocês já sabem, funcionam de acordo com o que o Dr. Bá preconizava, tá? Então, ele padronizou para 30. Não quer dizer que a gente não possa fazer um frasco de 60. A gente pode mandar manipular um frasco de 60 ml no floral ou de quantos ml a gente quiser. Mas eu estou me baseando aqui em 30 ml, vocês sabem que depois qualquer coisa vocês têm que ajustar. Então, por exemplo, Minas, 2 gotas das essências simples para 30 ml. Se a gente quiser manipular um frasco de 60 ml, vão ser 4 gotas para cada essência simples, tá? E 4 gotas, desculpa, para cada essência compostas. Bá, se abrevia Bá, tá? Mesma coisa. Então, a maior parte segue este preceito que é o do Dr. Bá, tá? Califórnia também, e se abrevia FES, tá? Que é uma sigla. Não recordo agora, é uma sigla em inglês, tá? Mas é uma sigla e é assim que se abrevia a Califórnia. Austrália ou florais de Bush, a gente abrevia BU, tá? Esse é o padrão. E esse é totalmente atípico. Qualquer essência da Austrália, o criador Ian White, que se chama, padronizou 7 gotas para cada essência floral do sistema que ele criou, independente se a essência é composta ou é simples, tá? Essência composta é aquela que contém mais flores, né? Como o Rescue, por exemplo, que tem 5 flores. Deserto, se abrevia deserto, e são sempre 4 gotas. A Cíntia, acho que é assim que se escreve o nome dela, não me lembro o sobrenome. A criadora desse sistema também padronizou 4 gotas, independente se é uma essência composta ou uma fórmula composta, né? Ou uma essência simples, tá? Alaska, esse sistema é mais difícil de encontrar, tá, gente? Se abrevia AL, também 2 gotas e 4 gotas. Ele é um pouco mais difícil de encontrar mesmo nas farmácias, não é tão utilizado. E Saint-Germain SG, tá? Então, a menos que venha entre parênteses um número diferente de gotas solicitado pelo terapeuta, é esse o padrão que o farmacêutico deverá seguir, certo? Então, se vocês colocarem alguma essência de Bush ou do deserto, eu sugiro que vocês façam assim, ó. Vamos voltar lá no exemplo. Tá? Então, 5 corners, Bu, 7 gotas. Minas, ok. Fez ok. Aqui também. Wedding Bush, Bu, 7 gotas. Water Essence, Bu, 7 gotas. Tá? Sempre que a gente colocar uma essência de Bush ou do deserto, a gente vai colocar entre parênteses. Vamos colocar aqui, se eu colocasse uma essência do deserto. O universo cuida dos detalhes. Que eu adoro essa essência. A gente vai colocar 4 gotas. Tá? Então, sempre que a gente quiser usar essências do deserto ou de Bush, a gente vai colocar. Para quê? Para evitar qualquer transtorno, para evitar que o farmacêutico nos diga o que me disseram. Ah, a gente trabalha assim, a farmácia tem esse padrão e ponto, né? A gente trabalha assim há anos e ponto. Passando, então, por cima do criador de cada sistema, não é certo, né? Eles, às vezes, sabem o que estão fazendo e fazem dessa forma mesmo, padronizaram, a farmácia padronizou e passa por cima do criador do sistema, não é certo, mas muita gente faz, né? E às vezes eles fazem por desconhecer, né? Como é o caso de vários farmacêuticos que quando eu conversei, quando eu entrei em contato telefônico, eles me disseram, Lauren, a gente não sabe. Não tem problema não saber. Posso te passar? Pode. Então eu passava essa aqui abaixo, né? A padronização de cada sistema e o farmacêutico se responsabilizava, então, por treinar o funcionário responsável pela diluição dos florais. Então, já colocava um aviso na parede lá do laboratório de florais para que fosse seguido a padronização correta, tá? Então, quando o farmacêutico
flexível, humilde e sabe que, bom, não é a minha área, eu não tenho realmente como saber disso, não consta em muitos livros, tá? A gente pode até encontrar, por exemplo, o sistema de Bar, esse que eu tenho aqui, ele diz, mas sistema de Bar é o único que a gente vai encontrar quantas gotas são, tá? Mas eu acho que nos livros da Austrália não consta, nos livros do deserto também não consta, não me lembro de ver em nenhum, né? Só quem realmente tem formação em terapia floral para entender isso. Então, realmente, o farmacêutico não precisa, ele não tem obrigação, não é isso? Ele não tem obrigação de saber, né? Ele não tem obrigação de ser terapeuta floral para ser farmacêutico, tá, certo? Mas nós temos que saber orientar um farmacêutico com amorosidade, com respeito também à sua né, a atividade do farmacêutico, mas garantindo que a nossa recomendação floral seja seguida conforme a descrição. Então, por isso, vamos sempre que usar essências do deserto ou da Austrália, vamos colocar entre parênteses. Quando for uma essência, uma dose que a gente quer diferente, a gente vai colocar um número ali diferente, certo? Então, de novo, é uma aula muito rápida, mas assim, imprime, faz as tuas anotações, é muito importante que tu saiba disso, porque isso vai fazer toda a diferença no efeito, no resultado do teu paciente, do teu cliente com a terapia floral, tá? E também vai fazer diferença no contato com os farmacêuticos, porque tu vai estar empoderada, embasada, com um conhecimento técnico adequado da tua profissão, terapia floral, tá? Um beijo grande e até a próxima.